Fala galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre outro tipo de gráfico, mas antes vamos introduzir o conceito de variáveis. O que é uma variável na pesquisa estatística? É o nosso objeto de estudo. O que nós vamos pesquisar é a nossa variável. Essas variáveis, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Quantitativas são aquelas onde nós podemos atribuir um número que representa um valor. E as qualitativas, por sua vez, não podem ser expressas por um número. Por exemplo, quando nós vamos pesquisar cor de cabelo, cor dos olhos, nacionalidade, pesquisas de opinião, bom, ruim, ótimo. Nesse tipo de pesquisa, as variáveis elas são dadas em conceitos. Então, a gente chama de variável qualitativa. As quantitativas, elas podem ser mensuradas. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa de satisfação sobre um determinado produto. É bom, é péssimo, é ótimo, é regular. Isso é qualitativo. Mas quando nós falamos que você pode atribuir uma nota de 0 para péssimo e 10 para ótimo e atribuir um valor entre 0 e 10, nós já tiramos essa variável do âmbito qualitativo e jogamos ela para o âmbito quantitativo. É isso aí. Os tipos de variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas. Já dentro das quantitativas, nós podemos ter outras duas subdivisões. Nós podemos ter as discretas e as contínuas. Vamos agora entender qual é a diferença entre quantitativa discreta e quantitativa contínua. Eu vou falar e, por favor, prestem atenção. Se quiser, façam uma pausa e anotem. As quantitativas discretas são aquelas que podem ser representadas por números inteiros. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa por quantidade de filhos. Essa quantidade de filhos só pode ser um número inteiro. Pode ser 0? Pode, para aqueles casais ou pessoas que não possuem filhos, mas não pode ser um número racional, um número decimal, por exemplo. A idade é outra que normalmente a gente usa valores inteiros. Poderia ser decimal, poderia, mas normalmente quando a gente pergunta a idade em anos é um valor discreto, inteiro. Idade em meses também é um valor inteiro. Então eu acho que já deu para entender. E já variáveis contínuas é justamente o contrário. São aquelas variáveis que podem ser expressas por números racionais, ou seja, pode haver números que não são inteiros. Por exemplo, estatura, comprimento, largura, tudo isso pode ser expresso por números não inteiros. Por exemplo, a minha altura é 1,8 metro. Esse número é um número racional. O meu IMC, o índice de massa corpórea, é de 26,8. Então, todos esses valores que podem ser expressos por números racionais são ditas variáveis contínuas. Beleza? E aí nós também temos tipos de gráficos para isto. Na aula passada nós falamos sobre gráficos de barras, de colunas, de linhas e de setores. Normalmente para variáveis discretas a gente vai usar ou gráficos de colunas, aqueles verticais, ou gráficos de barras, aqueles horizontais. E quando as variáveis são contínuas, Beni? O que é que a gente vai fazer? Aí, se você lembrar, nós temos aquela situação do atleta que nós usamos linhas, mas tínhamos valores racionais, números com vírgula. Vou voltar aqui para você ver. Vamos lá? Preste atenção para você lembrar. Aqui, se você observar,
esses valores são contínuos. Mas aqui não caberia outro tipo de gráfico que não fosse o de linha, porque fala de comparação de um mesmo atleta. Então, temos que tomar esse cuidado. Hoje nós vamos falar também sobre qual tipo de gráfico nós vamos utilizar quando as variáveis são contínuas. Beleza? Fique atento aí. Aqui nós temos uma situação de uma sala de aula com 30 estudantes. Vamos aqui descobrir qual gráfico nós vamos expressar essas informações. Primeiro, antes do gráfico, nós temos os dados brutos. Esses dados precisam ser convertidos em uma tabela para depois ser convertido em um gráfico. Normalmente, esta é a sequência lógica. Então, nós já temos uma tabela pré-estabelecida aqui. Mas se vocês observarem, esses valores tem muitos aqui que se repetem, então a gente pode dar uma resumida. Então nós temos um estudante com 12 anos, outro estudante com 12, outro estudante com 13, com 14 e assim sucessivamente. A gente pode dar uma resumida nessa tabela aí. Vamos ver quais são as idades que se repetem. Nós temos 12, 13, 14, 12, 13, 14. Nós temos 12, 13 e 14 apenas. Então vamos fazer uma tabela menor, tipo essa. Então nós temos a idade aqui, e nós temos a frequência, que é a repetição. As idades de 12 anos, 13 anos e 14 anos. Se nós fizéssemos aquele bom e velho rol, nós iríamos perceber que nós temos 9 alunos de 12 anos de idade, 12 alunos agora com 13 anos de idade e 9 alunos de novo com 14 anos de idade. E aí, qual tipo de gráfico é mais adequado para esta situação? Que tipo de variável é essa? É discreta ou é contínua? Nesse caso, é um tipo de variável discreta. Então, qual seria a melhor escolha? Provavelmente ou de colunas ou de barras. Então, pegando aqui um gráfico de colunas, nós temos as idades aqui no eixo X e nós temos as quantidades aqui no eixo Y. 12 anos, nós temos aqui um pouquinho mais que 8, porque a gente sabe que são 9. 13 anos, nós temos aqui 12 na direção do 12. 14 anos, nós temos aqui um pouquinho mais, mas na mesma altura que o anterior. E aí se você me perguntasse, Beni, dá para fazer um gráfico de setores aqui, uma variável discreta? Dá sim, pessoal, mas a gente teria que achar a frequência relativa, como foi dita na aula passada. Por exemplo, eu posso dizer assim, quantos alunos tem aqui? Alunos e porcentagem. Quantos alunos nós temos aqui? Nós temos 30. 30 equivale a 100% e 9 equivale a x. Quando nós fizermos aqui a proporção, 30x é igual a 900, x é igual a 900 dividido por 30 e 90 dividido por 3 dá 30. Então a gente sabe que isso aqui ia dar 30%. Aqui embaixo é igual também, é 30%. E aqui, obviamente, 30, 30, 60. Aqui só poderia ser 40%. Aí sim nós poderíamos fazer um setor com 30%, 30 e 40. E quais ângulos a gente usaria? Dava para fazer uma outra regra de 3, sabendo que 100% equivale a 360 graus. E nós vamos conversar sobre isso em aulas seguintes. Mas eu quero que você pense um pouquinho sobre esta construção. Então, para dados discretos, a gente pode usar tanto barras quanto colunas. E se nós fizéssemos a frequência relativa, dava até para fazer gráficos de setores. E voltando para aquela pergunta, e se as variáveis forem quantitativas contínuas? Qual vai ser o tipo de gráfico? Vou revelar isso para vocês agora. Vai ser um gráfico que nós chamamos de histograma. Ele é muito parecido com o gráfico de colunas, mas não vamos nos confundir. Vou mostrar esses gráficos, algumas situações e depois nós vamos aprender como construir corretamente estes gráficos. Lembrando que a gente sempre vai partir daquela sequência. Nós vamos analisar os dados, depois nós vamos montar uma tabela para depois nós montarmos o gráfico. Então nós temos a seguinte situação.
A tabela a seguir apresenta o índice de massa corpórea de 10 estudantes do 8º ano. Está aqui a tabela. Vou ler alguns deles. Alice 22,80, Breno 18,45, Carlos 26,02, Daniel 18,49 e assim vai. Como é que a gente vai construir um histograma? Primeiro, a gente vai ter que analisar esses dados e construir uma tabela mais simples, como nós vimos no exemplo anterior das variáveis quantitativa discreta. Vocês lembram que nós tínhamos uma tabela com vários valores, inclusive repetidos. Nós mostramos para vocês uma outra tabela menor, onde era feita com as frequências, as repetições. Nesse caso aqui, poderia haver ou não haver repetições, mas como nós temos dados contínuos, ou seja, números racionais, a gente precisa fazer uma tabela mais simples. Como seria essa tabela? Ela ficaria mais ou menos desta forma. Esta é uma tabela que ela é classificada de tabela com intervalos de classes. Vou repetir, tabela com intervalos de classes. Cada linha dessa é chamada de uma classe. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 classes aqui, 5 linhas. Eu vou apagar aqui porque eu vou mostrar para vocês o gráfico exatamente nesse lado. Como é que ficaria? Ficaria assim. Esse aqui é o nosso histograma. O histograma, como eu falei para vocês, ele é muito parecido com o gráfico de barras. Mas esses retângulos, eles são justapostos, eles são coladinhos uns aos outros, certo? Então, a gente vai dar uma resumida aqui. Então, nós temos índices que variam, vamos ver aqui, de 18 até o 26. E aqui foi criada uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, só que esses intervalos eram escritos de 22 a 23, quantas pessoas tinham índice entre 22 e 23, aí contava e colocava aqui, entre 23 e 24, entre 24 e 25, entre 25 e 26 e entre 26 e 27. É mais ou menos isso. Primeiro eu vou explicar para vocês o que significam esses colchetes. Nessas classes, a gente tem o que a gente chama de intervalo de classe. Esse intervalo de classe vai ser a variação desses números. Nesse caso aqui está variando de 1 em 1. Ó, de 22 para 23 varia 1. De 23 para 24 varia 1. 24 para 25 varia 1. E o que quer dizer, Beni, esses colchetes aí? Fechados e abertos. Por exemplo, está escrito assim, 22 e 23. E nesse 23 está aberto, Beni. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o colchete está fechado, a gente vai usar esse valor. Nós usamos, vou colocar assim, usa o valor, e quando está aberto a gente não usa esse valor. Ou seja, vai de 22 até 22,9999. Não usa o 23, tá? Vai de 22, não usa o 23. Então a gente diz assim, 22 fechado, porque usa o 22, intervalo fechado, 23 aberto, não usa o 23. Observe que no outro intervalo de classe, na outra linha, o 23 que não foi contabilizado na linha de cima, ele já foi contabilizado na linha de baixo. Então nessa linha aqui, vai de 23 até 24 sem usar o 24. Vou dar um zoom para você enxergar melhor. Observe, no terceiro intervalo de classe, nós já temos de 24, usando o 24 que não foi usado na linha anterior, até o 25 sem usar o 25. E assim sucessivamente. Então, esses são os intervalos de classe. Vou mostrar para vocês as formas de escrever esses intervalos de classe, que isso varia muito de lugar para lugar, de artigo para artigo, de livros para livros. Então, eu vou mostrar para vocês todas as formas de escrita. Pode ser assim, eu vou escrever esse mesmo 22 e 23. Eu vou escrever aqui do lado. Ele pode ser escrito também assim, ó. 22 fechado e o 23 aberto, se vocês virem um parêntese, também quer dizer que o intervalo é aberto. Ou vocês poderiam ver assim, ó, 22, um tracinho 23. Ou seja,
do 22, intervalo fechado, usa o 22 e sem o tracinho porque não usa o 23. Esses tracinhos ele poderia ser ao contrário também, ele poderia ser assim, 22 até o 23. Isso poderia variar. Quando o intervalo é fechado é porque usa o número, quando o intervalo é aberto ele não usa o número, tá? Vou colocar aqui intervalo aberto e aqui quando usa intervalo fechado. Vocês podem estar achando um pouquinho estranho, mas depois vocês vão entender um pouquinho melhor. E aí foi contado entre 22 e 23, sem usar o 22. Tem algum que é 22 inteiro aqui? Não tem. Então, a gente contou até 23 sem usar o 23. Nós temos 23,9, não conta esse. Aí o 22,80 entra e foi apenas ele. Esse valor aqui foi exatamente o 22,80. Entre 23 e 24, usando 23 e não chegando a 24, nós temos o 23,9 e apenas ele. Por isso que também tem um. Agora, entre 24 fechado e 25 aberto, usa o 24 e não chega até o 25. Então nós temos o 24,66, olha, o 25,35 não entra, e o 24,87. Então nós temos aqui. E aí depois que esta tabela é construída, e eu vou ensinar vocês a construir essa tabela, a gente traz aqui para o gráfico. Entre 22 a 23, a gente coloca aqui, ó, entre 22 e 23. Aí a gente sobe um retângulo até 1. Entre 23 e 24, a gente sobe o retângulo, só foi até 1, porque a gente vai se basear pelos valores da tabela aqui, ó. Beleza? Então a gente precisa aprender alguns conceitos para poder construir essa tabela. Primeira pergunta: quantas linhas ou quantos intervalos a gente vai ter? Qual vai ser a amplitude desse intervalo? Qual vai ser a diferença aqui? Isso é escolhido aleatoriamente? Sim ou não? Claro que não. Essa tabela aqui eu peguei no livro de vocês, no livro digital, e ela não está totalmente correta. Por isso que eu vou pegar ela e vou mostrar para vocês como nós construiríamos isso de forma correta. É tão notório isso que vocês podem ver que tem alguns valores aqui que não foram colocados. Por exemplo, o Breno de 18,45, por que ele não está contabilizado aqui? Nessa tabela, mesmo ela sendo simplificada, ela precisa contemplar todos os valores da tabela original. Então, esses valores aqui foram escolhidos aleatoriamente. A gente precisa saber quantas linhas, ou seja, quantas classes vai haver nessa nova tabela e qual vai ser o tamanho desse intervalo de classe. Vai variar realmente de 1 em 1 ou poderia ser de 2 em 2, de 1,5 em 1,5? Essa vai ser uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco. Eu vou trazer para vocês mais um exemplo. Aqui nós temos a altura de 10 pessoas numerada de 1 a 10 apresentados aqui. Nós temos a pessoa 1, 2, 3, agora nós não temos os nomes, mas vamos fazer de conta que esses valores aqui são os nomes. Aqui estão as alturas. Então essa é uma tabela maior, vamos chamar assim de dados brutos. Vamos pegar esses dados, converter em uma tabela melhor organizada, para depois nós partirmos para o nosso gráfico. E aí, como é que vai ser? Aqui nós temos também feito de uma forma aleatória. O livro escolheu colocar 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Aí vocês podem estar me perguntando, essa nova tabela serão sempre 5 linhas, ou seja, sempre 5 classes? Vou responder para vocês daqui a pouco. Agora a variação aqui foi de 5 e 5, olha, de 1,50 m até 1,55 m. Mais uma vez eu vou escrever as variações, ó, ali está dizendo, ó, 1,50 m até 1,55. Observe que nós usamos agora um ponto e vírgula, porque nós temos valores contínuos ali. Poderia ser escrito dessa forma, poderia ser escrito dessa forma, 1,50 até 1,55. Poderia dizer o parêntese para dizer que não uso o 1,55, ou poderia ser desta forma aqui, ó, não estranhem, isso aqui quer dizer a mesma coisa. Usa o 150 e não usa o 155. Então, quantas pessoas variam de 1,50 até 1,55? Uma. Mas será que a gente tem alguém abaixo de 1,50? Nessa aqui até que não. De 1,55 até 1,60, 2 pessoas. De 1,60 até 1,65, nós procuraríamos aqui 4 pessoas.
e assim sucessivamente. E aí apareceria o nosso histograma, que era aqueles retângulos justapostos. Então, nós temos aqui os intervalos, as amplitudes de cada intervalo. Então, está variando de 5 em 5 centímetros. E nós contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 classes. E agora nós vamos ver como é que essa mágica vai acontecer. Como é que nós vamos construir esse gráfico de uma forma mais coerente. Então, nós temos algumas perguntinhas a responder. Fique ligado.